Bom dia, meus inscritos. Eu sei que já faz bastante tempo que eu não posto vídeo, já faz uns 5 meses. É que eu tava esperando as outras partes dos vídeos, dos SCPs, do Skyhawks saía e também eu tava um pouquinho ocupado com a escola. Então, por isso que eu demorei. Mas agora voltamos. Bom, hoje vamos reagir a mais um vídeo do Skyhawks. Os SCPs mais perigosos do mundo, parte 6. Então, antes de começarmos, né, vamos, por favor, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, por favor. E também também se inscreve aí no canal Sky. Então, vamos começar. Oi, eu sou o Skyhawks e bem-vindos a mais um vídeo de SCP. Bom, antes da gente começar o vídeo, vamos relembrar, igual todos os vídeos, as classes que temos. Na classe SCP a gente tem a classe Safe, que é a classe segura, onde os objetos eles são contidos, um pouco mais fáceis e não tem nenhum problema e tão bem difíceis deles fugir. Vamos para a classe Euclídeo, que é onde basicamente eles são contidos, mas tem perigo que eles possam fugir. E agora vamos para a classe Keter, que é a classe onde eles estão lá contidos, pode até não estar contidos, mas todo cuidado é pouco. Eles podem fugir a qualquer momento ou até mesmo não conseguem ser presos. Bom, vamos agora então para o vídeo de SCPs. SCP-821, Armazém Animatrônico, classe do objeto, Safe. A maioria dos SCPs que a gente fala aqui é sempre um objeto ou alguma criatura, mas dessa vez a gente vai falar de um lugar. Esse lugar é o Armazém Animatrônico. Claramente eu não posso falar pra você onde fica esse armazém, mas creio que depois de eu falar do que se trata, você com certeza não vai querer ir lá. Antes disso ser um simples armazém, ele era basicamente um parque de diversões, onde eles tinham carrossel. Eu tive que pausar por causa que tinha uma moto. Mas vamos continuar. Tinha um palco conjunto de 4 figuras animatrônicas e também uma variedade de jogos intermediários. No começo ele parecia até um parque normal, até que começaram a notar umas coisas estranhas acontecendo nele. De repente eles fechavam o parque, desligavam tudo e quando chegava no outro dia, as coisas estavam fora de lugares. Os animatrônicos que eram para estar no palco estavam no chão espalhados por algum canto. Os animais do carrossel que estavam parados no movimento apareciam virados de outro jeito. Tipo, não fazia sentido porque o parque estava desligado. Como que as coisas estavam se mexendo? Foi aí que o dono desse parque de diversão resolveu deixar uma câmera lá gravando para ver o que acontecia de noite. E foi aí que no outro dia ele chegou e viu a câmera e notou que os animatrônicos e os animais do carrossel se mexiam. Mas claro, ele não ia perder o dinheiro do parque porque os animatrônicos e animais do carrossel se mexiam sozinhos. Tipo, é bem estranho. Mas, pô, ele não ia perder o dinheiro do parque por causa disso. Não tava fazendo mal a ninguém. Mas foi aí que ele se enganou. Antes esses seres só faziam essas coisas de noite, mas foi aí que eles começaram a fazer com o público lá dentro. Os animatrônicos começaram a ficar estranhos, eles começaram a tentar se comunicar com as pessoas. Foram que eles batiam em algumas crianças e até mordiam elas. Os animais... De novo a moto. Não é aqui não. Os carrosséis também começavam a derrubar as crianças, assim fazendo com que pessoas parassem cada vez mais de visitar o parque. Com tantas desavenças e reclamações, eles tiveram que fechar esse parque, ou seja, o parque faliu. O dono, já sem saber o que fazer, fechou tudo, desligou tudo que podia, puxou qualquer coisa da tomada e deixou tudo dentro do armazém, no local onde era o parque. Só que aí passou alguns dias, normal, ele abandonou tudo ali, ia botar pra venda já porque o parque faliu, né? Foi quando ele recebeu umas notificações estranhas. Os vizinhos que moravam do lado do armazém estavam dizendo que estavam ouvindo barulho de animatrônicos cantando e barulho de carrossel toda noite. Foi aí que ele lembrou do incidente que acontecia, que as coisas se mexiam à noite. A polícia foi averiguar o lugar para ver o que acontecia de noite e os animatrônicos tentaram atacar os policiais e mesmo assim eles não conseguiram deter o que estava acontecendo, sendo que estava tudo desligado. Quando eles entraram lá dentro, tudo que estava desligado foi automaticamente ligado sozinho e mesmo eles desligando, no outro dia eles ligavam sozinho do mesmo jeito. A Fundação SCP está lá contendo esse local e está tentando descobrir até hoje do que se trata, por que os animatrônicos ligam sozinho e o carrossel, por que essas criaturas se mexem, por que elas são tão agressivas.
tá lá até hoje. E esse lugar ele fica selado para que ninguém possa ir até lá e seja atacado por um animatrônico que estão ficando cada vez mais revoltados. Então é muito perigoso chegar nesse local. Revoltado? SCP-076 Rabel. Classe do objeto Kitter. Abel? A escola Caim e Abel? A escola da Bíblia Caim e Abel? Os irmãos? Eu não sei, vamos lá continuar. Bom, o SCP-076 ele é composto por dois objetos. É como se fosse um cubo gigante com uma porta e dentro desse cubo existe um ser que é tipo um humano lá deitado. Esses dois são o SCP-076. Tudo indica que esse cubo que tem por fora ele existe há 10 mil anos de idade e o que tem lá dentro é como se fosse uma múmia que revive. Acho que dá pra gente definir assim. O humano que tem lá dentro ele basicamente se assemelha a um jovem de mais ou menos uns 20 anos de idade, que tem cerca de 2 metros de altura e pesa mais ou menos uns 85 quilos. Porra. E ao longo do seu corpo existem diversas tatuagens retratando umas imagens arcanas e ocultistas. Algumas também Tá bom, podemos dizer que isso aí não é o Caim da Bíblia. parecem umas faces demoníacas e coisas bem estranhas. Só quando eles entram dentro dessa caixa e olha aquele garoto lá dentro, aparentemente ele está morto. Só que é aí que as coisas começam a ficar estranhas. Do nada, simplesmente, o SCP revive. Ele começa a ter os batimentos cardíacos voltando a funcionar, os seus olhos sempre foram totalmente cinzas, sem pupila, e ele simplesmente levanta. Só que ele não levanta e fica normal. Ele levanta num ódio total. E o que ele quer fazer é pegar o humano que tem mais próximo dele, correr até ele e dilacerar esse humano. Não importa se tiver um animal, qualquer ser vivo, se não for um humano, ele não vai pegar. Ele vai correr pro humano que estiver mais próximo dele enquanto ele acordar. Só que o mais estranho de tudo isso é a força descomunal que ele tem. Ele tem uma força tão forte que ele pode facilmente quebrar uma porta de ferro. Então essa câmara do SCP Abel ela tem que ser muito bem contida e observada, porque se em algum momento ele resolver acordar, tem que fazer os possíveis procedimentos para tentar destruir ele antes que ele mate a pessoa que ele queira pegar. O bom do SCP Abel é que dá pra conter ele ainda, só que as pessoas não têm certeza se ele vai ficando cada vez pior, porque aparenta que ele fica. Mas às vezes que eu conteram ele foi uma vez tentando esmagar ele, esmagaram ele com um elevador, tipo ele entrou embaixo pra tentar subir, abaixaram o elevador e mataram ele. A segunda vez que mataram ele foi com uma metralhadora que dispararam cerca de uns 100 tiros na cabeça dele, e aí ele morreu. E a terceira vez foi quando pegaram uma granada termite, que é uma granada muito forte, e explodiram ele. Pode variar as vezes que ele vai acordar e renascer. Acreditam que ele reacorde em 25 anos, que foi o período máximo que eles já viram. Teve uma vez que ele acordou em 1 ano e teve uma vez que ele acordou em cerca de 3 horas. Só que matar ele não resolve. O mais estranho de tudo isso é que quando você mata ele, sabe aquela caixa que eu falei que ele fica dentro? Ela fecha as portas e fica selada. Ela passa mais ou menos alguns minutos, cerca de 30 minutos seladas, e do nada a porta abre. E quando a porta abre, aquele ser que você matou fora da cabine tá lá dentro, de novo, deitado na cama como se estivesse morto, esperando pro próximo momento que ele vai acordar e tentar matar os humanos. Ou seja, a criatura Abel é muito perigosa e se não for tomar os devidos cuidados para manter ela e ela se tornar cada vez mais forte, vai chegar simplificando, se Abel vier pra terra, vier pra cidades, vão ter que avisar todo mundo pra andar com arma pra matar ele. ponto que vai ser impossível conter ela e ela vai querer acabar com todos os humanos. Não se sabe o motivo do ódio dela porque ninguém consegue contatar ou conversar com ela, mas sim, ela é uma criatura muito perigosa. SCP-1440 O Velho de Lugar Nenhum. Classe do objeto Kitter. Lembra que eu falei pra vocês que às vezes os objetos Kitters podem até não ser contidos? Esse é um deles, porque ele não pode ser contido, ninguém sabe onde ele tá e ele vive constantemente mudando de lugares. Esse SCP, ele é um homem idoso que quando se perguntar a idade, a etnia, o nome da mãe, nome do pai ou data de nascimento, ele não fala pra gente. Não se sabe se é porque ele não quer responder ou se até mesmo porque ele não sabe. O estranho desse senhorzinho de idade é que quando ele fica
muito tempo próximo aos humanos, coisas terríveis começam a acontecer. É como se ele trouxesse um azar imenso para perto de qualquer pessoa que ele tiver. Não se sabe ao certo qual é o raio de quilometragem de azar que ele traz para as pessoas, mas ele traz coisas como um fogão explodir, uma bomba estourar, uma doença pegar na pessoa. Tipo, ele traz muito azar para quem tá próximo dele. E esse azar acaba resultando na morte das pessoas que estão próximas dele. A fundação já tentou conter ele algumas vezes, e ele, por livre e espontânea vontade, deixou ser contido, mas ele sabia que mesmo se ele fosse contido, ele estaria próximo de vários funcionários, e os funcionários acabariam morrendo. O que foi que ocorreu? Os funcionários todos morreram e ele acabou fugindo da fundação para que mais pessoas não morressem. Tipo, se ele sabe que se ele fica muito perto de humano acontece isso, mas ele não quer que aconteça essas coisas. Então ele simplesmente queria que eliminassem ele ou, tipo, contessem ele para que isso não acontecesse mais. Só que a fundação não consegue eliminar ele, porque toda vez que vão atirar nele parece que algo protege ele. Quando vão tentar dar uma facada nele, algo protege ele e ninguém sabe o que é. Foram feitas 3 tentativas para tentar conter ele, e na terceira tentativa tem meio que uma gravação de voz sobre ele e um funcionário da fundação. E o que vocês vão ver agora é essa gravação de voz. Boa tarde, SCP-14440. Você sabe por que nós nos trouxemos aqui, certo? Claro que eu sei, eu lhe dou aplausos por continuar tentando me conter, mas desde as suas últimas 3 tentativas, percebi que você não pode me ajudar. Seria melhor se você me deixasse ir, para o seu próprio bem. O primeiro irmão já está atrás de você. Doutor, é melhor você se apressar. Você mencionou esses irmãos antes. 3, se eu me lembrar corretamente. Sim, são 3. Diferentes, porém iguais. Todos cruéis, todos vingativos, todos capazes de manter um rancor por um longo tempo. Eles são a causa do meu infortúnio e, portanto, causa do seu. Bom, doutor, já é tarde. O segundo irmão se junta ao primeiro. Eles estão atrás de você. O tempo está ficando curto. Me solta logo. Eu não posso garantir a sua segurança. Talvez já seja tarde demais. Eu receio não poder fazer isso. Além disso, você mencionou 3 irmãos. Se o terceiro ainda não estiver disponível, devemos ter algum tempo restante. O terceiro nunca aparece. Com isso, ele é mais cruel que os 2 irmãos, pois ele sabe que sua aparência é a única coisa que o libertará. Passei um tempo incalculável procurando por ele, tentando devolver o seu prêmio àqueles que ganhei dos seus irmãos, mas sem sucesso. Doutor, o segundo tem as mãos nos ombros. Agora é tarde demais. O destino nunca está longe do segundo. Antes que você pareça, meu pobre filho, permita-me dar uma última palavra, um último conselho para você. Certo? Vai em frente. Se você optar por desafiar a morte em um jogo de cartas para sua vida, há uma coisa que você nunca deverá fazer. E o que é? Ganhar. Após a gravação, um dispositivo nuclear que ficava dentro dessa base da Fundação SCP, acabou explodindo, matando todos os funcionários que estavam dentro, e inclusive o doutor. O mais estranho de tudo isso foi que o velho escapou, e ele continua vagando pelo mundo, indo para vários lugares diferentes sem parar, para que ele não possa ir amaldiçoando todo mundo. Então pode ser que aquele mínimo azarzinho que você tem, pode ser que o velho tá passando agora de noite pela sua rua. Aquele mínimo azarzinho que você tem de noite, aquela coisa que você chega num ponto de quase morte, pode ser porque ele tá passando e rodando pelo mundo direto, indo para vários lugares diferentes para tentar não ficar perto de ninguém por nenhum momento. Eu acredito que esse é o SCP mais triste que a gente tem aqui, pois ele não quer que isso aconteça com as pessoas e ele tá tentando salvar elas, onde ele simplesmente podia cagar pra todo mundo e ficar perto delas e deixar que a coisa acontecesse, sendo que ele não estava nem aí. Mas a gente vê que ele não quer isso. E a fundação sempre tenta descobrir onde ele tá pra tentar conter ele e tentar evitar que isso aconteça. Mas já vimos que foram 3 tentativas falhas. SCP-3199, humanos refutados. Classe do objeto, Keter. Bom, antes de eu começar a falar desse SCP pra vocês, vamos explicar que antes dele se tornar Keter, esse SCP, ele era Euclídeo. Mas por que ele se tornou Keter? Porque ele ficou muito mais perigoso do que eles imaginavam. Basicamente, esse SCP é um ser humanoide de mais ou menos 2 metros de altura que parece
uma galinha bem gorda, assim, grande, com uma cabeça humana. Tanto que os DNA desse SCP significa que ele tem DNA de galinha e tem DNA de chimpanzé, fora o DNA humano que tem nele ainda. Você vê como essa criatura é bizarra. E ela é muito grande. Só que o estranho desse SCP não é só sua aparência, que é isso que você tá vendo. É o que ele pode fazer. Antes de eu explicar o que ele pode fazer, esse SCP ele é contido numa meio que uma jaula gigante que fica a uns 3 metros de altura do chão. Aparentemente existe 3 ou 4 desse SCP no mundo e eles estão tentando se reproduzir. Só que eles são contidos tão bem que ficam funcionários da fundação segurando armas lá embaixo para caso eles tentem escapar, tentar executar ele. Não que isso vá resolver, mas eles têm que tentar fazer alguma coisa porque ele é muito perigoso. Agora vamos falar do que esse SCP se trata. O SCP-3199 é esse ser gigante que aparentemente ele quer acabar com a raça humana. Parece que ele quer substituir a gente. Vai acabar com todos os humanos e fazer um planeta novo, tipo transformar a Terra no lugar só desses SCPs. O que ele faz é meio que gerar um ovo na barriga dele, um ovo gigante que ele bota pra fora e desse ovo nasce mais um SCP-3199. O mais estranho de tudo isso é que ele é um ser assexuado, ou seja, ele produz aquele ovo sozinho. Ele não precisa ter um macho e uma fêmea para poder produzir esse ovo. Simplesmente ele faz e do nada ele bota da boca para fora. O perigo desse SCP não é simplesmente esse ovo que ele bota para fora, é que ele pega humanos e devora para dar de alimento para a cria que vai nascer do ovo. Isso quando ele não come os humanos para se alimentar ele mesmo, porque ele precisa se alimentar. Então o perigo vem se esses ovos começam a se reproduzir, porque eles fazem esse ovo, já chegou vezes que eles fizeram esse ovo em um dia. Imagina a criatura botar um ovo pra fora em um dia e no mesmo dia o ovo quebrar e nascer, que foi quando eles deixaram pra fazer um teste. E assim nasceu essa criatura. O que eles notaram é que sempre que ela bota um ovo, se a partir do momento que o ovo sair, ele vai estar muito frágil. Então a fundação pode quebrar o ovo. Se eles demorarem muito para quebrar o ovo, ele vai ficar muito resistente. E nem se você tacar alguma coisa lá de 380 mil quilos, vai quebrar esse ovo. Eu chutei esse número 380 mil quilos, tá? Mas é algo muito pesado, não vai conseguir quebrar o ovo. Eu disse pra vocês que atualmente tem 4 desses presos espalhados pelo mundo. Não se sabe se tem alguns soltos, mas aparentemente não. A fundação sempre tá de olho nisso. Mas se um desses escapar e começar a botar ovos e alimentar e for fazendo mais ovos ainda, pode ter certeza que a raça humana vai ser toda eliminada e vamos virar alimentos dessa galinha estranhamente gigante. Eu consideraria esse como um Apollyon, porque ele tá preso, mas ele pode fugir de qualquer jeito. Acredito que ele tá como Keter agora, mas se chegar a algum ponto que ele vai conseguir escapar, talvez ele vire um Apollyon, pode ter certeza. E se ele escapar, podemos dar adeus pra esse mundo. Verdade. Bom, pessoal, esse foi nosso vídeo de SCP de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei, que isso me ajuda bastante. É assim que eu sei que vocês querem mais vídeos de SCP. Se você é novo no canal, não se esquece de clicar no botão de se inscrever aqui para não perder os próximos vídeos sobre a fundação, sobre linhas urbanas, sobre história de terror. Tem tudo isso aqui no canal. Bom, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram e fiquem bem. Tô bem, pra você também, Sky. Mas não gosto muito. Vou deixar meu like. Vamos ver aqui os comentários do Sky. Primeiro, primeiro SCP é a versão alternativa de Five Nights at Freddy's. Verdade. Quem diria que FNAF iria voltar das cinzas como um SCP? Ninguém percebeu a referência. Pô, me respeita, porra. Alguém da Netflix já imaginou ficar milionário criando uma série sobre a SCP? Acho que ninguém pensou nisso. E agora é o último comentário. Na verdade, os dois últimos. Vamos lá. SCP Pinchers Classe Apaga. Dizem que esse SCP é espalhado pelo mundo inteiro e algumas casas têm essa criatura, mas tenha cuidado, ele pode ser fofinho, mas a verdade é um demônio, então tenha cuidado com os seus vizinhos,
que tenham essas criaturas, senão você pode perder suas canelas. Ai. Vamos lá. Golart. Minha voz é muito relaxante. Skyhawks. Nossa voz. Nossa. O Sky falando Kitter. É tão bom. Que porra de risada é essa? Bom, é isso, mano. É isso, meus inscritos. Nos vemos depois. Se inscrevam no canal do Sky. Adeus.